No início do tempo, o senhor falou, né, que é só a fala, depois teve que usar o quadro giz, e hoje voltamos ao mesmo princípio, que vai ter que usar o computador em sala. Isso tira o professor de um comodismo ali que tem uma razão. Sim. Então, eu queria que o senhor explicasse isso pra gente aqui. Perfeito. Porque o que acontece? Quando o aluno... vamos pegar do início de tudo, assim. Existe um teórico que diz assim, que a leitura é um dos grandes prazeres da solidão. Ou seja, o indivíduo, quando está na internet, lendo ou navegando, ele efetivamente tem um grande prazer ali. Por quê? Porque é naquela solidão que ele viaja, ele tem... O controle é só dele, a navegação é só dele. Então ele faz um percurso que o prazer, que a cabeça dele, que o sonho, né, a percepção dele vai guiando. No entanto, a aprendizagem não é prazer nenhum de solidão. Pelo contrário, ela tem que ser partilhada. Então, enquanto leitura ou acesso à informação, a solidão e o computador permite isso, quase que nos obriga a sermos solitários diante dele, perfeito. Mas o conhecimento precisa da troca, porque eu só posso ter um conhecimento. O Piaget dizia que um conhecimento só pode ser verdadeiro se ele pode ser transmutado de linguagem. Ou seja, quando eu posso provar a partir da indagação. Eu digo alguma coisa, o outro me questiona e aí eu, puxa, não estou certo, ou eu vou tentar provar para ele, né? Que é o princípio do conhecimento. Então, é aí que tem que entrar o professor. Então, o aluno diante do computador sozinho, ele tem um prazer enorme de entrar ali dentro daquela máquina e se perder na solidão dele. No entanto, se eu não retomar essa característica do professor de falar, que é indagar o aluno, eu pego a tecnologia e obrigo o aluno a cada vez mais ser sozinho. E quando eu chego numa empresa como a Bosch, o que ela quer que eu faça? Que eu trabalhe em grupo. Se eu chego aqui na Electrolux, quer que eu trabalhe em grupo. Ou seja, se o aluno fica em casa só no computador e na escola, nesse universo de solidão, ele está fazendo o inverso que a sociedade precisa. Mas, se ele pega toda essa informação que ele tem lá e consegue dialogar com o professor, aí ele está fazendo a mediação, está fazendo as duas coisas. Quer dizer, ele tem informação, tem indagação, aí ele forma um novo conhecimento, né? Agora, para que isso aconteça, o professor tem que retomar a fala na sala de aula. Quer dizer, tem 30 computadores na sala de aula, mas eu estou aqui pronto para fazer perguntas. E os professores hoje têm medo do aluno desafiar, do aluno dizer que está errado, ou não querem se envolver com os alunos, e é o grande problema de você ter o UCA, porque você pode criar alunos cada vez mais solitários ao invés de criar alunos capazes. Mas se ele fazer o aluno questionar, isso contribui, então? Maravilhosamente, porque nós nunca tivemos tanta informação como a gente tem agora, mas a informação sozinha ela não é capaz de transferir conhecimento. A informação ela é um dos pontos do conhecimento, né? Eu digo para o aluno, olha, isso aqui é metal, isso aqui é ferro, isso daqui é cobre, isso daqui é ouro. E todos eles são metais. Então o aluno pode pesquisar uma série de outras coisas, de outros metais que existem na natureza. Agora, os metais são capazes de fazer o quê? Onde que eu uso metal na vida? E o professor tem que indagar. Eu poderia misturar um metal com outro objeto que não fosse metal, por exemplo, com gás? Agora, o professor é que tem que fazer essa pergunta para o aluno. Tudo bem, existem metais como o ouro, como o ferro, e eu posso misturar metais entre si. Mas eu posso misturar um metal com um gás? Então é o professor que tem que jogar o aluno de volta lá na fonte de informação. E é isso que vai fazendo ele crescer. O computador não precisa ter medo de usar o computador, porque às vezes o professor fica com medo, né, de usar o computador em sala, né? E é o que eu falei lá, que acontece comigo no jornalismo. O aluno está checando a informação just in time. Então, eu não posso ter medo dele encontrar uma outra fonte de informação que me contrarie. Não posso ter esse medo, porque nem o aluno, nem eu e nem a própria internet é capaz de dar uma verdade absoluta. Porque o número que eu tenho lá hoje, 98, amanhã pode ser 97, pode ser 94. Não é o número importante. O importante é saber o que aquela informação está me dizendo. Que eu tenho uma instituição que é massificante em relação às outras. É só isso que me importa. O número, se é maior ou menor, ele é secundário. E o computador vem para contribuir com todo o aprendizado dos alunos, né? Em matemática, sobretudo, porque os professores quase sempre se preocupam em ir para a internet para fazer pesquisa de texto. Então, assim, a gente vai pesquisar sobre a Alemanha, vai pesquisar sobre a Itália, vai pesquisar sobre
fósseis, vai pesquisar, mas quando eu digo para a professora, e como que eu vou construir polígonos, como que eu vou construir fração usando o computador? Mas daí não dá, né? Porque além do software eu tenho condição de fazer ele pesquisar a respeito disso, porque toda a arquitetura é baseada em ângulo, toda a construção civil, e isso tudo eu tenho lá, mas o professor tem que estar bem orientado daí. Só para terminar, as escolas, então, acho que as escolas no futuro estão caminhando para que todas as escolas contenham um computador em sala e cada vez mais serem utilizados os recursos tecnológicos. No caso de Araucária, é muito à frente de todos, porque o projeto UCA é um projeto do gabinete do presidente da República, que foi do Lula, e a Dilma assumiu novamente, então continuou. Como é um projeto particular, que ele existe no mundo inteiro esse projeto, e as prefeituras, os estados vão assumindo e fazendo as compras via licitações e implantando. Como hoje a Araucária tem como prioridade implantar isso, o que tem que acontecer é fazer com que o professor entenda que há uma trajetória, não é botar lá o laptop e já é UCA. Revisou a inclusão. Já a inclusão não, eu tenho que ter aquelas etapas, a alfabetização do aluno, o letramento do aluno, aí eu tenho a inclusão digital, a alfabetização digital e o letramento digital. Da mesma forma, é uma construção. Só quando ele está letrado digitalmente é que ele se tornou autônomo, e aí sim ele consegue fazer pesquisa sozinho e navegar sozinho. Antes disso, ou é entretenimento ou é naufrágio. Beleza, professor. Tá bom?